Semana bastante interessante, principalmente no que diz respeito à política interna. Tivemos várias movimentações e vamos comentar isso, além de algumas notícias específicas relacionadas ao mercado financeiro. Meu nome é Ricardo, eu faço parte da Lariate e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as notícias do mundo das finanças, economia e também no mundo dos ativos financeiros. Destaques de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o arcabouço fiscal e como que esse texto está sendo recebido lá no Congresso, além de uma novidade que pode atingir os públicos americanos relacionados ao novo investimento e também sobre uma nova concorrência que pode aparecer aí no mercado de bebidas. Então, vamos para as notícias de hoje. Será que teremos mudanças no mercado de bebidas aqui no Brasil? Pode ser que a concorrência fique um pouco mais forte. Nessa última semana foram divulgados os resultados da Heineken, uma das grandes concorrentes da gigante brasileira Ambev. Ambas as empresas estão trabalhando no ramo de bebidas, mas o seu carro-chefe é a cervejinha, o grande prazer aí do brasileiro do final de semana, e isso é o que move muito essas duas empresas. A Heineken agradou bastante os seus acionistas com os seus novos resultados, com o aumento de 20% em cima da sua receita líquida. Inclusive, esse resultado parece ser uma aposta bem grande deles a respeito dos seus produtos mais premium, que tem dado bastante resultado. Outra coisa que melhora também os resultados da empresa é o reajuste de preço e também o aumento das suas vendas líquidas, que tem uma boa repercussão dentro do seu próprio resultado. Durante esse período, o seu portfólio, ou seja, as marcas que estão debaixo do guarda-chuva da Heineken, aumentaram em cerca de 10%. Ainda tendo como seu maior carro-chefe a própria Heineken e também a Amstel, duas marcas de cerveja bem conhecidas aí do público brasileiro. E bastante interessante é que, seguindo algumas análises, a Heineken tem algumas vantagens com relação à Ambev no que diz respeito a crescimento do seu mercado e também com o ajuste dos seus preços, já que eles focam nessas linhas mais premium, ou seja, que já são dificilmente mais baratas do que as suas concorrentes. Por outro lado, a Ambev é uma cervejaria já muito consolidada aqui no Brasil, eles têm um market share gigantesco, chegando a quase monopólio aqui dentro do mercado internamente, né? Eles foram até proibidos de crescer através de aquisições em certos momentos. E essa posição permite com que eles façam algumas manobras diferentes da Heineken, como por exemplo, eles acabam diminuindo a sua margem de lucro em detrimento ao custo que eles estão tendo, né? Que vai aumentando com o passar do tempo. Essa estratégia faz com que eles absorvam parte desse aumento de custo e tenham um corte no seu lucro operacional, justamente para que eles possam manter os seus preços e assim manter ainda a sua margem de mercado. Isso é uma estratégia que empresas grandes podem fazer e, claro, elas só podem fazer quando elas estão num patamar bastante elevado em questão de percentual do mercado adquirido. E aparentemente eles devem manter essa estratégia por mais algum tempo, principalmente com o surgimento e aumento dessa concorrência. Eles vão querer manter o mercado deles a todo custo para que eles possam se posicionar de uma maneira a bater de frente com essas outras marcas, talvez tendo as suas próprias linhas mais relevantes nessa parte mais premium, como a Heineken está fazendo hoje. Do lado da Ambev ainda não foram disponibilizados os resultados do último trimestre, isso deve acontecer ali no começo de maio, mas já tem algumas expectativas que não são tão positivas. Historicamente, esse trimestre é muito forte do caso da empresa, porque é logo depois do carnaval, ou seja, as vendas acabam tendo um aumento muito grande por conta de todas as festas aí que o pessoal faz, tanto bloco de rua como outros tipos de festividades. Apesar do bom momento, as festas acabaram não sendo tão movimentadas como em edições anteriores, principalmente se a gente for olhar ali para 2019 ou um pouco antes, que a gente sabe que teve a crise do Covid-19, então pararam várias festas, aglomerações e coisas do tipo, e o pessoal está voltando aos poucos até a mesma movimentação que tinha anteriormente. Mas a Ambev tem destaque também em outros segmentos de bebidas não alcoólicas, que teve um crescimento total de 6%, receitando 15% a mais por hectolitro. E só para conhecimento, né, hectolitro é uma medida que a gente utiliza principalmente na indústria, cada hectolitro representa 100 litros. As previsões de receita da Ambev ainda contam com a recente recuperação judicial da cervejaria Petrópolis, que vai com certeza dar um gás ali no resultado desse trimestre. Mas é importante a gente lembrar que esse tipo de situação vai ser benéfica não só para a própria Ambev, mas como para a Heineken também, principalmente se a gente olhar no médio e longo prazo. Mas agora eu pergunto para você, você é investidor nesse setor ou é só consumidor hoje? Manda para a gente aqui nos comentários.
E a sua opinião é muito importante para nós, então peço que você compartilhe o seu conhecimento, as suas dúvidas aqui conosco nos comentários, além de, claro, seguir o nosso canal e dar aquele famoso like no nosso vídeo, caso ele tenha te agregado de alguma forma. Aqui é muito importante seu feedback e queremos saber o que vocês gostariam que nós trouxéssemos de informação também. E se eu te falar que eu tenho um investimento que está rendendo 10 vezes mais do que a média do mercado? Parece golpe? Pois é, mas dessa vez não é. Pois é, em outras situações essa minha chamada pareceria muito um esquema de pirâmide, mas dessa vez é a Apple que está lançando uma novidade e um novo serviço para os seus clientes. Dentro do Apple Card, que já é um serviço utilizado pelos clientes da maçã, agora vai existir uma opção de você ter uma conta poupança. E essa conta vai ter rendimento de 4,15% ao ano. Para nós aqui no Brasil isso parece um pouco baixo, né? Se a gente for olhar, uma vez que a gente tem a inflação superando isso muito fortemente, mas lá nos Estados Unidos a história é um pouco diferente. Para nós termos uma ideia, o rendimento que essa conta está proporcionando fica 10 vezes acima da média do mercado para contas similares. Então aqui a Apple está sendo bastante agressiva nesse serviço que eles estão lançando. Vale lembrar que esse serviço novo é uma parceria com o Goldman Sachs, que é um banco bastante relevante e bem consolidado lá nos Estados Unidos, e também vai estar relacionado com um outro produto que ele já tem, que se chama Daily Cash. E esse Daily Cash é um outro serviço que já está disponível para clientes da Apple. Ele funciona mais ou menos como um cashback. E o que vai acontecer aqui é que o dinheiro que você recebe desse Daily Cash vai diretamente já para essa nova conta, ou seja, o que você recebe de retorno por usar os serviços da Apple já vai ficar rendendo mais do que a média do mercado. Mas esse serviço não está limitado apenas a esses cashbacks, esse dinheiro que você recebe de volta. Você também consegue fazer aportes nessa conta poupança normalmente, apenas tem um detalhe, que ela está limitada aos $250 mil, que coincidência ou não, é o mesmo que o Fundo Garantidor de Crédito lá dos Estados Unidos determina que você vai receber de volta caso tenha algum problema em alguma instituição financeira. E é claro que isso conversa muito bem com essa ideia da Apple de criar todo um ecossistema onde o seu cliente fica cada vez mais vinculado aos seus produtos e aos seus serviços. Além de, é claro, eles fazerem cada vez mais com que o seu dinheiro esteja circulando dentro do seu ecossistema, fazendo com que eles possam trabalhar isso de várias maneiras diferentes. Inclusive já existem ideias aí de outras conexões com serviços da Apple hoje, como o Wallet, que você consegue guardar ali seus cartões e por aí vai. Então existem muitas possibilidades uma vez que eles ingressem dentro dos serviços financeiros. Importante salientar que também hoje esse serviço está apenas liberado para clientes norte-americanos. A gente ainda não tem nenhuma previsão de que esse mesmo sistema seja replicado em outros países, principalmente aqui no Brasil, mas se a ideia funcionar, eu acho que isso deve sim se expandir. Mas e você, acha uma boa ideia colocar o seu dinheiro na mão da Apple? Manda aqui pra gente nos comentários. E finalmente o arcabouço fiscal chega na mão do Congresso, mas parece que os feedbacks não são lá muito positivos. Na última terça-feira nós tivemos a apresentação do arcabouço fiscal para o Congresso com o seu texto já final, e é claro que se você já leu o que a gente comentou em outras semanas, você sabe mais ou menos do que se trata, não tiveram grandes novidades. E como era de se esperar, existem pontos bastante polêmicos que estão gerando vários debates entre os congressistas e já levantam pontos de preocupação. Sendo um desses pontos, o mais relevante, a flexibilização da atual Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, para quem ainda não sabe, não está bem familiarizado, ela é o que tenta garantir o cumprimento das metas do resultado primário. Em outras palavras, esse resultado primário seria você conseguir manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas aí que o governo vai ter durante o ano, isso descontando a dívida pública. Com essa nova regra, o não cumprimento dessa meta primária não seria categorizado como crime de responsabilidade. E muitas pessoas apontaram isso como algo bastante perigoso. Vale lembrar também que a nossa ex-presidente Dilma Rousseff teve o seu processo de impeachment iniciado com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também dentro dessa matéria estaria sendo retirada a obrigatoriedade de um plano de contingência a cada bimestre, uma vez que seja verificado que estamos longe ou pelo menos não vamos atingir essa meta. Até porque não seria um problema você simplesmente
simplesmente não ter um plano de contingência ou um plano B se você não tem nenhuma responsabilidade com ele. Qual vai ser o problema nisso? De resto, o principal que foi apresentado anteriormente não foi mudado, que seriam as regras relacionadas ao aumento de gastos públicos. O aumento estaria fechado entre 0,6% ao ano até 2,5%, ficando atrelado ao crescimento das receitas durante o ano. Lembrando que esse crescimento não pode ultrapassar 70% do aumento das receitas durante o ano. Então ele cria um mínimo que vai ser sempre aumentado de gasto e coloca um teto do quanto esse gasto vai aumentar, atrelado com o aumento de receitas. E é claro que esse é um momento bastante delicado para o novo governo, primeiro porque ele não tem uma base muito sólida no Congresso. O Congresso não foi formado com uma base petista ou, pelo menos, relacionados a essas pautas mais à esquerda, muito forte, o que já gera alguns atritos naturalmente. Isso sem contar desgastes desnecessários que o governo se meteu recentemente. A gente pode falar aqui, por exemplo, da suspensão da isenção de taxa de importação nos produtos de até $50 para pessoas físicas. Isso daí já gerou um burburinho tão grande que o governo já teve que recuar dessa medida. E essa nem foi a única bola fora que eles deram recentemente. Teve a declaração também do Lula relacionada ao conflito entre Rússia e Ucrânia, dando a entender que ambos tinham igual responsabilidade no início desse conflito. Quando a gente sabe que o que aconteceu foi que a Rússia invadiu a Ucrânia. Eles não tiveram uma responsabilidade mútua nesse sentido. Isso além das declarações domésticas, como por exemplo, recentemente ele teria dito que os videogames deixam as crianças violentas, dando alusão ao que está acontecendo nos recentes ataques ou atentados a escolas. E ainda em cima desse assunto dos atentados nas escolas, ele ainda deu uma declaração bastante infeliz falando a respeito das pessoas com deficiência mental. O grande número de pessoas com essas condições seria meio que um barril de pólvora ou se tornaria algo perigoso em pouco tempo. Em meio a toda essa situação, nós precisamos ver ainda como que o governo vai fazer as suas movimentações para que esse texto seja aprovado. Isso se ele for aprovado de fato, né? Ele pode ter muitas alterações ou até mesmo não passar. Mas depois de todo esse debate, você acha que vem coisa boa desse novo arcabouço fiscal? Manda pra gente nos comentários também. E se você não gosta de ficar à mercê do governo para garantir o seu futuro, por que não fazer isso por você mesmo? Investir é uma das melhores formas para colocar você no protagonismo de como a sua vida vai ser lá no futuro. E nós aqui da Lariat estamos aqui para te ajudar nesse sentido. Nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a montar uma estratégia de investimento que tenha tudo a ver com a sua situação financeira, momento da vida atual e também com seus objetivos futuros. E nós fazemos isso sem botar a mão no seu dinheiro ou até mesmo falar para você investir em um fundo que nós fazemos a gerência. A nossa ideia é criar uma estratégia em conjunto com você, porque afinal de contas, você sabe melhor do que ninguém as suas necessidades e os seus objetivos. Então entre em contato com a gente nos links que estão aqui na descrição e vamos conversar um pouco sobre como você pode tomar as rédeas da situação e começar a direcionar o seu futuro. E eu não poderia deixar de fazer a nossa pergunta de todas as semanas. Qual foi a notícia que você achou interessante e não foi comentada aqui relacionada ao mundo das finanças, investimentos e da economia como um todo? Manda aqui pra gente para nós batermos um papo durante a semana. Eu vou ficando por aqui, mando um abraço a todos vocês e até a semana que vem.